Amém, meus irmãos. Jesus é o Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel 18. Primeiro Samuel capítulo 18. Vamos ler o versículo 5. Vamos ler a partir do versículo 5. 1 Samuel 18, verso 5. Saía Davi onde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre as tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo, com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul, pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém todo Israel e Judá amava a Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Disse Saul a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher, sê-me somente guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, deveria ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram-no a Saul, e isto lhe agradou. Disse Saul: eu lhe darei para que ela lhe sirva de laço, e para que as mãos dos filisteus venham a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul aos seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei,
Os servos de Saul lhe falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisas de somenos ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e humilde, de humilde condição? Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo: tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas apenas sem prepúcio de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido estas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei, antes de vencido o prazo. Dispôs-se Davi e partiu com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxeram seus prepúcios, os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi, e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul, portanto o seu nome se tornou muito estimado. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, nós nos dobramos na sua presença com reverência e santo temor, reconhecendo que só o Senhor é Deus e não há outro Deus além do Senhor, digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Bendito seja o teu nome de eternidade em eternidade, Senhor. Nós submetemos nossas vidas ao Senhor nesta manhã, pedindo a sua condução, a sua graça, pedindo ao Senhor que fale conosco, que nos dê ouvidos capazes de ouvir a tua voz, que conceda a nós a tua instrução, a tua iluminação, o teu esclarecimento, de modo que a tua palavra, Senhor, seja para nós um instrumento e uma ferramenta de aperfeiçoamento para a nossa vida e o nosso serviço ao Senhor, para o seu inteiro agrado, para a sua própria glória. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Obrigado, meu irmão. Obrigado, irmão. Amém, meus irmãos? Tá ligado? Tá. Amém, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, vamos continuar o nosso assunto sobre a realidade do reino e os princípios espirituais para a vida vitoriosa. Irmão, nós vimos que nos capítulos anteriores ao capítulo 18, Davi ele recebe uma unção do Senhor para ser rei de Israel. Mas embora Davi fosse ungido o rei de Israel, amém? É para despertar, desce os que é ali que é para despertar, os que estão sonolentos. Amém, irmãos? Esperem que os irmãos estão vendo ali. Amém. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Irmãos, embora Davi ele tivesse recebido uma unção para reinar, para ser o rei de Israel, Davi ainda não estava governando a nação de Israel. A gente vai lembrar que o rei Davi ele era um menino, ele era um jovem. Faltava a Davi uma série de elementos que iriam capacitá-lo a governar, a reinar a nação de Israel. E um dos elementos mais importantes que faltava a Davi, para que ele pudesse governar a nação, era a maturidade. Davi não tinha maturidade, embora ele tivesse a designação de Deus para ser o rei. Foi Deus quem disse a Samuel: vá até a casa de Jessé o belemita,
porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. E a gente conhece a história, nós vimos isso na reunião passada. Samuel obedeceu a ordem do Senhor, foi até a casa de Jessé, e com uma orientação clara de Deus, ele escolheu Davi para ser o rei, o sucessor de Saul. E ele ungiu Davi como rei de Israel. Ele recebeu a unção para se tornar o rei, mas ele não sentou no trono. A nação de Israel ainda não sabia disso, isso era um segredo. Somente Samuel e a casa de Jessé sabia que Davi havia recebido aquela unção para ser rei. A partir daí, a gente lembra que Davi, depois que Saul, ele perdeu a presença do Senhor, a operação do Espírito Santo na vida dele, porque naquela época o Espírito Santo não operava como ele opera agora no Novo Testamento. Depois que o Senhor Jesus veio a este mundo e morreu na cruz, e o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, o Espírito Santo passou a fazer morada em nosso espírito. O nosso espírito passou a ser a habitação do Espírito Santo. Mas naquela época não era assim. Naquela época, o Espírito Santo, ele revestia as pessoas, os sacerdotes, os profetas, os reis. E se porventura algum desses homens cometesse algum pecado grave contra o Senhor, contra os mandamentos do Senhor, essas pessoas, eles podiam perder a presença do Espírito Santo. Hoje nós não acreditamos que isso seja possível, porque hoje nós somos selados com o Espírito Santo. Mas naquela época não era assim. Então, como o rei Saul, nós vimos que ele havia desobedecido uma ordem clara do Senhor, um mandamento claro do Senhor, que estava lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 25, o Senhor tinha dito para Israel, que quando houvesse paz entre Israel, e eles já estivessem se apossado da terra de Canaã, que eles deveriam destruir os amalequitas. Isso era um mandamento do Senhor, estava na lei do Senhor, estava no livro de Deuteronômio. E o Senhor, além de dizer isso, que eles deveriam, o Senhor ainda diz assim: não esqueças. Então, quando o Senhor dá uma ordem ao rei Saul, Saul é o primeiro monarca da nação. Quando o Senhor dá essa ordem ao rei Saul, o rei Saul vai lá e ele fracassa. Ele falha em obedecer. Ele não fez a vontade de Deus, ele fez a própria vontade dele. Ele não executou a ordem de Deus como Deus havia ordenado. Acabe com tudo, não. Ele fez uma obediência parcial, obedeceu o que Deus havia mandado, mas aquilo que ele achou que não deveria fazer, em preservar vivo o rei Agag e as ovelhas, o melhor do gado para oferecer ao Senhor, ele não sacrificou e deixou vivo. Deus é um Deus que não se satisfaz com boa intenção. O Senhor é um Deus que só se satisfaz com obediência integral à sua vontade. Por isso que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele é o Filho amado em quem Deus tem todo o seu prazer. Quando a gente olha para a vida do Senhor Jesus, nosso Senhor, a gente vai ver que ele não fez absolutamente nada fora da vontade de Deus. Cada milagre que ele operou, cada palavra que ele proferiu, cada cidade e vila que ele visitou, tudo estava sob uma ordem estrita do Senhor no coração dele. É por isso que quando nós lemos o Novo Testamento, no início do ministério do Senhor Jesus, nós vemos lá que o diabo vem tentar o Senhor. E a primeira tentação é muito sutil. O diabo diz assim: se você é filho de Deus, então transforme as pedras em pães. Aí você olha a tentação, você lê, transformar a pedra em pão é pecado? É pecado? Tem algum texto na Bíblia que diga que você transformar a pedra em pão é pecado? Não, a Bíblia não diz isso. Mas nós sabemos que se o Senhor Jesus tivesse feito isso, se ele tivesse transformado pedras em pães, ele iria fracassar, porque ele estaria operando um milagre fora da vontade de Deus. E o diabo sabia disso. Por isso ele foi tão sutil na tentação. Sabe, o Senhor estava com fome, 40 dias de jejum. E aí o diabo vem e diz: se você é filho de Deus, então transforme as pedras em pães. E aí o Senhor Jesus dá para ele a resposta: não só de pão viverá o homem, mas de
toda palavra sagrada. Então, irmãos, o rei Saul, ele fracassou em obedecer. Então, o rei Davi agora, ele é um digno rei. Mas Davi ainda não tem os elementos que lhe qualificam para exercer uma monarquia de acordo com a vontade do Senhor. Então, o que Deus vai fazer agora com Davi? Deus vai preparar Davi para se tornar rei. Mas só que quando nós olhamos para a vida do rei Davi, nós sabemos que mais tarde o rei Davi, ele iria se tornar o principal ascendente daquele que iria sentar no seu trono, iria governar eternamente. Então, para que Davi não cometesse as mesmas falhas que Saul, ele não falhasse em fazer a vontade de Deus, então Deus agora vai pavimentar o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo através da vida de Davi, mas Deus agora vai levar Davi à maturidade. Deus vai levar Davi a crescer. O que é que ele vai fazer? Deus vai colocar a vida de Davi sob os cuidados de Saul. Deus já havia destituído Saul do trono. Oficialmente, para Deus, Saul não era mais rei. Mas Deus ainda precisava de Saul como instrumento para aperfeiçoar Davi. Então, o que é que acontece? Depois que Davi volta da vitória sobre Golias, chegam lá, Jerusalém, as mulheres saíram festejando e começaram a cantar que Deus havia dado milhares a Saul, mas havia dado 10 milhares a Davi. E quando Saul ouviu isso, o ego de Saul disse: como assim? Eu não sou rei. As mulheres deram 10 milhares a ele e a mim só deram milhares. E aí o rei Saul, o texto diz, nós vemos aqui agora, que versículo 9, 1 Samuel 18, verso 9, diz que daquele dia em diante Saul já não via Davi com os olhos. E aí a gente lembra, o próprio texto continua, né, no versículo 10, diz que no dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus possuiu a Saul. Teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a arma, porém Saul trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: cravaria Davi na parede, porém Davi insistiu nele 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com esse, tinha retirado o Saul. Saul o afastou de si, e o pôs como chefe dele. Ele fazia entradas e saídas militares diante do povo. Davi lograva com eles com todos os seus empreendimentos, o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva com eles, tinha medo dele, porém todo Israel amava Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante dele. Então, irmãos, quando nós lemos os capítulos 18, 19, 20, 21, nós vamos ver que por longos anos, para a gente ler muitos, mas esse relato aqui, isso aqui aconteceu por longos anos. Saul tentou matar o rei Davi. Nós conhecemos muitas histórias de Davi, perna de Adulão, Davi refugiado entre os filisteus, entre outros povos, Davi sendo protegido por sua amiga Jonatas, da fúria do rei Saul, sendo protegido por Mical. Por diversas vezes o rei Saul tentou matar o rei Davi. Davi tinha que escapar. Porque agora, repare uma coisa, Davi ele venceu. Davi ele era um exímio militar. Quando nós estudamos a vida de Davi, você vai ver que Davi nunca perdeu nenhuma guerra. Davi ele era um exímio militar. Davi ele conseguiu, pela graça de Deus, matar Golias. Mas Davi sabia que ele não podia tocar a mão no rei Saul. A gente se lembra que tem uma história aqui no capítulo
caverna de Adulão. O rei tinha comido lá uma feijoada pesada e entrou no fundo da caverna para aliviar o ventre. E aí o rei Davi estava lá no fundo da caverna. O rei Davi. Aí o rei Davi, ele teve a oportunidade naquela situação de matar Saul tranquilamente. 1 Samuel capítulo 24. Aí o texto diz, irmão, que Davi, ele pegou a espada e cortou o manto do rei Saul. Quando ele fez isso, a Bíblia diz, irmão, que ele sentiu bater-lhe o coração. Foi o que aconteceu ali. Davi botou a mão dele onde ele não podia. Ele tocou em autoridade. Davi conhecia claramente o princípio de autoridade. Ele sabia, Saul foi ungido antes de mim, ele é ungido do Senhor. Ele é rei de Israel. Embora o Senhor tenha destituído, era o próprio Deus. A Bíblia diz que é Deus quem estabelece reis e é Deus quem remove reis. Davi não tinha, da parte do Senhor, autorização para remover Saul do trono. Ele não podia fazer isso. E isso tinha que acontecer pelas próprias mãos do Senhor, pela própria instrumentalidade de Deus. Então, quando Davi, ele corta a orla do manto do rei Saul, ele entendeu do Senhor que ele havia colocado a mão dele onde ele não podia. Ele tocou em autoridade. E aí ele volta, vai atrás do rei e se retrata e pede perdão. E aí o rei libera ele, ele vai embora, ele sai fugido. Então, tem uma outra situação também. Eu não me lembro agora exatamente qual era a localidade, mas Saul estava com um exército inteiro perseguindo Davi. E aí à noite eles acamparam. E aí o texto diz que Saul estava dormindo com a sua espada a sua lança fincada na terra. E aí Davi e mais 2 soldados, eles entram naquele acampamento. Eles estavam caindo no sono pesado. Davi ali também teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez. 1 Samuel capítulo 26. Anote aí, depois verifique isso. O que eu quero enfatizar, irmão, é o princípio de autoridade. Davi, isso estava claro para o rei Davi. Então, irmão, o que nós temos que entender, irmão, que em toda essa experiência de Davi sendo perseguido por Saul, pode parecer à primeira vista que era simplesmente o ego do rei Saul contra Davi, mas tinha algo muito superior a isso acontecendo aqui. Era Deus usando a vida de Saul para transformar a vida de Davi. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso, irmão? Todos nós, assim como Saul recebeu a unção do Senhor, mas Saul não estava pronto para reinar. Desculpe, Davi recebeu a unção, mas ele não estava pronto para reinar. Ele faltava maturidade. E Deus usou a vida de Saul para produzir essa maturidade em Davi. Todos nós, assim como Davi, também temos o Espírito Santo. Somos ungidos do Senhor, somos pequenos cristos. Mas ainda nos falta, existe um reino que vai se manifestar na vinda do nosso Senhor, mas ainda nos falta a maturidade para reinar. E sabe o que Deus faz, irmão, para nos tornar cristãos maduros, para nos amadurecer? Ele vai colocar pessoas na nossa vida para operar em nós essa maturidade. Essa pessoa pode ser o seu marido, essa pessoa pode ser o seu esposo, essa pessoa pode ser o seu patrão, essa pessoa pode ser os seus irmãos ou irmãs em Cristo, essa pessoa pode ser o seu vizinho, que Deus vai usar como um instrumento para operar em nós um quebrantamento. O irmão Ni costumava dizer assim, quando você lê a biografia do irmão Ni, se vocês não leram, eu te encorajo a ler, é muito boa. Ela é muito instrutiva nesse aspecto, porque o irmão Ni, quando você lê a biografia, a história contada pelo Witness Lee, a biografia, ele conta que ele tinha lá uma birra lá com um irmão, e a irmã Margaret Barber, que era uma missionária inglesa enviada à China, era a irmã que orientava esses irmãos.
E aí o irmão Ni tinha sempre uma birra com aquele irmão. Na biografia não diz o nome desse irmão. Mas aí o irmão Ni, a irmã Margarete Barba sempre dava razão àquele outro irmão. Sempre dava razão. Então, aí o irmão Ni disse que um dia de sexta-feira, ele teve lá um atrito com o irmão. E aí ele falou assim: agora eu quero ver o que ela vai me dizer, eu quero ver se ela vai dar razão a ele. E aí ele relatou a situação para a irmã Margarete Barba. E a irmã Margarete Barba falou assim para o irmão Ni: sim, irmão Ni, sim, você tem razão, mas ele é mais velho que você. Aí, mas irmã, por que você nunca me dá razão? Por que você sempre dá razão a ele e não a mim? Aí a irmã Margarete Barba falou assim para ele: porque, irmão, se você não tomar sua cruz, a sua vida será de pouca utilidade nas mãos do Senhor. Então, Ni, você precisa aprender a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz e seguir após o Senhor. Aí ela abriu os evangelhos e leu para ele aquele texto em que o Senhor Jesus pega os pães das mãos dos discípulos, multiplica os pães. Aí quando ele parte os pães e dá aos discípulos, e os discípulos dão ao povo. Aí ela pergunta para o irmão Ni assim: irmão Ni, quais foram os pães que alimentaram as multidões? Os que foram quebrados nas mãos do Senhor, ou os que sobejaram no cesto? Ele falou: os que foram quebrados na mão do Senhor. Ela falou: da mesma forma, a sua vida será de pouca utilidade se você não permitir que o Senhor lhe quebre. Aí ele entendeu por que a irmã Margarete Barba sempre dava razão ao outro irmão. Então, irmão, Deus está usando desta mesma instrumentalidade aqui na vida do rei Saul, usando Saul como instrumento para quebrar Davi, porque Davi ainda não tem maturidade. E todo esse processo de Deus na vida de Saul, na vida de Davi, ele vai durar alguns anos. Isso aqui não é uma coisa que durou 1 mês, 2 meses, 6 meses. Quando o Senhor nos coloca nessas experiências, a gente gostaria que isso passasse logo, né? Mas isso vai durar longos anos. É um processo que dura longos anos, para que o Senhor possa quebrar a casca dura da nossa alma e nos tornar pessoas quebrantadas em suas mãos. Então, irmão, o texto continua e diz assim: na verdade, eu queria ver com os irmãos que você vai ver que ao longo de toda a Bíblia, todas as pessoas que o Senhor separou para cumprir a sua vontade, Deus fez passar por esse processo. Todas as pessoas que o Senhor quis usar como um instrumento para levar a cabo a sua vontade, Deus colocou nesse processo. Por exemplo, quando nós vemos a vida de Jacó, lá no livro de Gênesis, lá atrás, nós sabemos que Jacó, a Bíblia diz no livro de Romanos que Jacó, ele tinha sido separado por Deus antes dele nascer, para que ele fosse o patriarca da nação de Israel. Não havia ainda as crianças que tinham nascido, para que se prevalecesse o princípio da eleição de Deus. Foi Deus que escolheu Jacó. Não foi simplesmente por questões relacionadas às falhas de Esaú, não. Deus escolheu Jacó. E aí Deus escolhe Jacó, e a gente vai lembrar que Jacó tem aquela atitude leviana com o Senhor. Desculpa, Jacó não. Esaú tem aquela atitude de vender o direito de primogenitura, trocar por um prato de lentilhas. E aí, depois que Jacó consegue enganar o seu irmão Esaú, adquirir o direito de primogenitura e a bênção do seu pai, o irmão dele queria matar ele. Da mesma forma que Esaú queria matar Davi, Esaú também queria matar Jacó. E aí Jacó, a mãe dele dá aquelas instruções a ele, e ele foge para Padã Arã. Ele pensou que ia escapar desse tratamento. E aí ele não caiu nas mãos de Esaú, seu irmão, mas caiu nos cuidados de quem? De Labão. Ou seja, quando o Senhor ele quer nos quebrar, não adianta você fugir. Se você escapar de um lugar para outro, naquele lugar para onde você foi, Deus vai providenciar situações ali para te quebrar. Deus vai preparar um vaso ali para operar em você o quebrantamento. E o que Deus preparou para Jacó, irmão, foi Labão, o tio dele.
Ele escapou do irmão, caiu na mão do tio. Chegou lá, fez aquele acordo para casar-se com Raquel. A Bíblia diz que ela era uma mulher bonita, de porte, de semblante. Raquel era uma mulher linda. Quando Jacó viu aquela mulher, Jacó disse: pronto, eu vim para o lugar certo, era aqui mesmo que eu tinha que vir. E aí fez um acordo com Labão, o pai dela, a prima, né? Para casar com a prima, de trabalhar 7 anos. Trabalhar 7 anos para se casar com Raquel, a sua prima. Quando chega no final dos 7 anos, na noite de núpcias, no dia de se cumprir o contrato, o texto nos diz que Labão levou até a tenda de Jacó a irmã mais velha, Lia, e ele teve de casar-se com Lia. Quando o dia amanheceu, aí, como assim? Não foi isso que nós acertamos? Mas aí, você já viu aqueles contratos que você faz de internet, que é baratinho, mas tem lá uma nota de rodapé pequenininha, com a letrinha miudinha. Aí Labão pegou as notinhas de rodapé, mas aqui na nossa terra a gente casa a primeira mais velha. Estava aqui no rodapé do contrato, você não leu? E aí Jacó teve que trabalhar por mais 7 anos para se casar com Raquel. Só que você vai ver o seguinte, tem uma coisa interessante aqui. Você sabe que os números na Bíblia, eles têm um significado espiritual, não é assim? Ele trabalhou quantos anos? Para casar com Raquel, quantos anos? Ele trabalhou 14 anos. 14 anos. Sabe o que é o número 14 na Bíblia? O número 14 é a cruz, irmão. Sabe por quê? Porque o dia em que é celebrado a Páscoa do Senhor, você lembra qual é a data? É 14 de Abib Nissan. 14 é o número da cruz. Então, quando Jacó, ele caiu nas mãos de Labão e trabalhou 14 anos para casar com Raquel, Deus estava usando aquela situação para operar a cruz na vida de Jacó. Aquilo ali é Deus falando para nós de quebrantamento. Aí pronto, ele trabalha os 14 anos, casa com a Raquel, agora tem 2 esposas, e aí acerta um salário. Sim, agora que eu já trabalhei para casar com suas filhas, Labão, né? Fala para ele: sim, agora me diga aí qual é o seu salário. E aí fazem aquele acordo. Jacó fala para ele: as minhas ovelhas, eu quero os filhotes das ovelhas, as malhadas, as listadas e as salpicadas. E aí Labão, muito esperto, pega todas as ovelhas com essas características e manda para uma distância de 3 dias. Tipo assim, ele vai trabalhar de graça para mim. Deus teve misericórdia de Jacó. Jacó era um pastor extremamente experiente, ele sabia lidar com ovelhas, e ele estimulou o cruzamento das ovelhas, né? A Bíblia diz que ele pegou as varas de álamo, riscou as varas de álamo, colocava nos lugares onde elas iam beber água. Aquilo de alguma forma provocava as ovelhas a cruzar, as ovelhas cruzaram, e o Jacó no final ficou mais rico do que Labão. A gente conhece a história, mas o que eu quero deixar enfatizado aqui, irmão, é que você vai ver que ao longo da vida de Jacó, Deus providenciou sofrimento, quebrantamento para ele. Aí ele escapa de Labão, sai de Labão, foge de Labão com as suas mulheres, seus filhos. Tem aquele conflito, aí faz um acordo de paz, faz aquele acordo de paz. E aí Jacó vai viver lá no meio daqueles heteus, dos fariseus, aqueles povos que o Senhor já havia determinado que ele ia arriscar dali de Canaã. Quando chega lá, a filha dele, Diná, resolve sair para visitar a terra, para conhecer as pessoas. O que acontece, irmão? A filha de Jacó foi violentada. Aí mais tarde os filhos de Jacó vão lá, os 2 filhos mais velhos fazem um acordo: olha, ela vai casar com o menino, vamos fazer um acordo aqui. E aí, mas para casar com ela, todos os homens aí da comunidade têm que se circuncidar. Se circuncidou os homens. Quando aqueles homens estavam no auge da dor da circuncisão, porque você vai lembrar que naquela época ainda não se usava anestesia. Quando aqueles homens estavam no auge da dor, os filhos de Jacó, os mais velhos, Rúben e Simeão, pegaram as suas espadas, entraram na comunidade e mataram todos aqueles homens daquele lugar. E Jacó, ele não concordou com aquilo.
Ele não concordou com aquilo. Então ele pegou os filhos dele e saiu dali, e fugiu dali. Aí mais tarde a gente vai lembrar da história de José. Os filhos de Jacó ficaram com raiva de José, pegaram José, venderam José para os midianitas. Os midianitas venderam José para os egípcios. Lá José se tornou escravo. Raquel, a mulher que ele mais amava, ela morre no parto de Benjamim. Então todas essas coisas foram sofrimentos que Deus providenciou para quebrar a alma dura de Jacó. Quando a gente chega no final da vida de Jacó, depois que José se revela para os seus irmãos, e aí ele desce e traz o pai dele para o Egito, aquele Jacó que já estava ali, depois de todo esse sofrimento ao longo de todos esses anos, não era mais aquele mesmo Jacó que havia enganado seu irmão. Aquele Jacó agora, ele era um homem transformado. Primeiro, a gente se lembra que um dos divisores de água da experiência de Jacó é quando Jacó, ele luta com o anjo do Senhor no Val do Jaboque. E ali naquele vale, o anjo troca o nome de Jacó e chama Jacó de Israel. Ali acontece uma mudança na vida de Jacó. Jacó agora vai mancar o resto da vida, porque o anjo tocou na sua virilha. Aquilo representa um estágio avançado do quebrantamento. E agora Jacó se torna Israel. Então quando Israel desce para o Egito, ele agora já está bem mais maduro. E você repara que o Senhor vai mostrar de várias formas que Jacó agora está transformado. Jacó agora está maduro. Porque Jacó estava cego, estava idoso. E aí quando ele está lá no seu leito, que ele é visitado pelo faraó lá no seu quarto, a Bíblia diz que Jacó abençoou a faraó. E a Bíblia diz que o menor é abençoado pelo maior. A Bíblia fala isso referindo-se à bênção de Melquisedeque sobre Abraão, querendo dizer que Melquisedeque era maior do que Abraão, que Abraão tinha pagado ao Melquisedeque os dízimos de todos os despojos. Mas quando a gente chega em Gênesis, o texto diz que Jacó abençoou a faraó. Ou seja, embora faraó, ele era o imperador daquele mundo, ele era o homem mais poderoso politicamente daquele mundo, Jacó espiritualmente estava infinitamente acima dele. E aí quando José traz seus 2 filhos para ser abençoado, você repara que ele já estava cego. E ele sabia que com a mão direita ele iria abençoar aquele que teria o direito de primogenitura. Mas aí José traz, eu não me lembro quem era, se o mais velho era Manassés ou Efraim. Era Manassés, na inscrição. E aí José coloca Manassés aqui do lado direito dele e Efraim do lado esquerdo. E aí Jacó cruza as mãos. E está José, não meu pai, essa mão eu não lhe cai. Ele, não meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Jacó já era um homem cheio de discernimento espiritual da vontade de Deus. Isso eram evidências do seu amadurecimento, irmão. Repare que agora Jacó, ele está pronto para morrer. Porque ele estava pronto, ele amadureceu. Mas você repara que para Jacó chegar nesse nível de maturidade, de preparação, isso não foi da noite para o dia. Isso foi um processo que Deus trabalhou na vida dele ao longo de anos, para Jacó se tornar Israel, o patriarca da nação. Na verdade, irmão, Jacó, ele foi um homem que Deus preparou para pavimentar o caminho da vinda do nosso Senhor a este mundo. Porque Israel, você sabe, Israel não é uma nação qualquer. Israel não é uma nação comum. Israel foi gerado de forma especial para fazer Jesus vir a este mundo. Israel não é uma nação comum. Mas até a forma que Deus vai fazer essa nação ser gerada, ela tem que ser feita de uma forma especial. Você vê todo o cuidado que Abraão teve para poder casar o seu filho Isaac. Ele não casou seu filho com qualquer mulher. Ele mandou o seu empregado Eliezer descer até os seus parentes para trazer uma das suas primas para casar com ele. Aí Isaac casa com a sua prima Rebeca. Geram esses 2 filhos, Jacó e Esaú.
Esaú, ele foi leviano porque ele se casou com aquelas mulheres da terra, com mulheres etéias. Ele casa com aquelas mulheres etéias, tem filho com aquelas mulheres, uma daquelas mulheres dele gera um filho, um dos seus filhos, Elifaz, gera um filho chamado Amaleque. E Amaleque agora vai se tornar um problema para Israel. Mas Jacó, ele não casa com mulheres etéias, Jacó casa com uma mulher da sua linhagem. Ou seja, Jacó é alguém que está enquadrado ao propósito de Deus, à vontade de Deus. E ele gera a nação, as 12 tribos de Israel. Então, irmãos, você repara que para alguém ser útil nas mãos do Senhor, ele precisa passar por esse processo. Davi não é diferente de Jacó. Para Davi se tornar o rei de Israel, para Davi poder se sentar no trono, e no final de sua vida ouvir Deus dizer assim para ele: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Para ele ouvir isso do Senhor, primeiro ele teve que passar por todo um caminho de morte e ressurreição. Tem um outro exemplo interessante na Bíblia, no livro de Gênesis também, que é José. José, Deus também tinha um propósito para José. Toda aquela geração, toda aquela nação que foi gerada por Deus, a nação de Israel, Deus iria fazer vir fome sobre o mundo por 7 anos. Mas todo aquele trabalho que Deus vinha produzindo ao longo de anos, de chamar Jacó, chamar Abraão, chamar Isaac, Jacó, ter 12 filhos, esses 12 filhos virá 12 tribos, essas 12 tribos virá a nação de Israel. Deus agora precisava preservar isso que ele havia produzido, porque senão essa fome de 7 anos iria consumir todo o trabalho que Deus havia começado. Então Deus levanta José. José agora vai ser a pessoa que Deus vai usar para preservar a nação de Israel. Mas Deus vai preparar, Deus também vai pavimentar o caminho para até José chegar ao trono como governador do Egito. Deus também irá operar quebrantamento na vida de José. Ele vai fazer os seus irmãos lhe odiarem, ele vai fazer os seus irmãos lhe perseguirem, Deus vai fazer os seus irmãos venderem ele aos midianitas. Deus vai permitir que os midianitas vendam José para os egípcios. Lá no Egito, Deus vai permitir que José se torne mordomo na casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, Deus vai permitir que a mulher de Potifar dê em cima de José, José escape dela e ela acuse José ter tentado abusar ela. Deus vai permitir que José vá parar no cárcere, para trabalhar lá no cárcere. Interprete os sonhos dos carcereiros. Deus vai permitir que Faraó tenha o sonho das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas e das 7 espigas, contrário, né? Das 7 vacas gordas e depois das 7 magras. E depois ele tem um sonho das 7 espigas cheias e das 7 espigas secas. E aí ele vai permitir que um daqueles homens, os dois, né? O padeiro e o copeiro, que tiveram um sonho, né? E o padeiro, ele sonha com várias aves vindo, comendo pães na cabeça dele. E o copeiro sonha, né? Que ele estava com uma bandeja de uvas maduras na sua cabeça. Uvas maduras na sua cabeça. E aí o padeiro morre, o copeiro é restituído à sua posição. E aí quando o faraó está lá no seu trono agitado, sem entender o porquê daquele sonho, o que significava aquele sonho, aí o copeiro lembra que José interpretou o sonho dele. E aí Deus permite que o faraó mande José sair de lá do cárcere e venha e interprete o seu sonho. José, irmão, estava pronto para assumir aquele trono. As uvas ali representam frutas maduras. José estava maduro para sentar no trono e governar ao lado do faraó. Mas para José chegar a esse ponto, José teve que percorrer um longo caminho de morte e ressurreição.
Você percebe, irmão, a gente fala da edificação da igreja, né? Nós trabalhamos pela edificação, nós nos reunimos, nós buscamos fazer a vontade do Senhor em tudo, para que o Senhor tenha a sua vontade feita aqui na terra como ela é feita nos céus. Deus tem um propósito grandioso. Mas se cada um de nós não tiver clareza de que Deus, individualmente, com cada um de nós, Ele precisa nos amadurecer, e Ele vai usar pessoas, circunstâncias, situações para operar em nós essa maturidade. Se nós tentarmos escapar disso, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos atrasar o trabalho de Deus em nossas vidas. Nós vamos retardar o nosso amadurecimento. E quando nós já deveríamos ser, como o texto que, se não me engano, foi o nosso irmão Billy falou ontem, quando nós já deveríamos ser mestres, maduros, como o nosso irmão Jorginho está falando, pelo tempo de caminhada já deveríamos ter maturidade para comer alimento sólido, ainda estamos necessitados de leite. O texto de Hebreus fala exatamente isso, né? Decorrido o tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda estão necessitados de leite. Então, irmão, a situação ali, aquela palavra de Hebreus, o autor de Hebreus, ele está admoestando os crentes hebreus, dizendo assim: olha, pelo tempo que vocês caminham, vocês deveriam ter certa maturidade. Em outras palavras, era como se aqueles crentes hebreus, eles negligenciaram tudo que o Espírito Santo preparou para levar eles ao quebrantamento e ao amadurecimento. E àquela altura de sua caminhada, eles ainda eram meninos, quando já deveriam ser maduros. Então, irmão, quando Deus prepara situações para nós não devemos tentar escapar delas. Nós devemos entender que Deus está tentando produzir algo em nós, e que nós só vamos entender a natureza do que Deus está fazendo conosco lá na frente. E acredite, irmão, nós só vamos entender com mais clareza ainda quando o Senhor Jesus voltar. A Bíblia diz no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: ó, importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para darmos conta do bem ou mal que fizemos por meio do corpo. O que é que vai acontecer na vinda do Senhor? Na vinda do Senhor, Ele vai se sentar no trono, no Bema. A palavra grega lá é Bema. Importa que todos nós compareçamos ao Bema. Bema é a palavra grega que significa plataforma. Plataforma é como se fosse isso aqui, ó. O Senhor Jesus subirá num lugar mais alto e começará a chamar os seus filhos um por um para darem conta de suas vidas e de suas obras. A gente lê Mateus capítulo 25, aquelas duas parábolas faladas pelo Senhor lá, elas tratam de vida, parábola das 10 virgens, e do serviço, a parábola dos talentos. Então o Senhor subirá na plataforma e começar a chamar um por um. E o Senhor, quando Ele for julgar as nossas vidas nesse julgamento, Ele vai verificar se pelos anos de caminhada que nós temos, se nós nos deixamos ser amadurecidos por eles. Se nós estivermos maduros, se nós tivermos nos deixado ser quebrados pelo Espírito Santo, se nós formos responsáveis com a nossa vida espiritual, se nós fomos diligentes como aqueles dois servos da parábola dos talentos, o que pegou seus 5 talentos, negociaram e ganharam mais 5, o que ganhou 2, negociou, ganhou mais 2, eles foram diligentes. Se nós tivermos vivido dessa forma, como aqueles dois servos, se nós tivermos nos deixado ser quebrados para ser cheios do Espírito Santo, como as 5 virgens prudentes, nós ouviremos do Senhor naquele dia assim, ó: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, entre para reinar, entre para sentar no trono e reger as nações por 1000 anos.
Então, irmão, o que nós estamos vivendo agora, a nossa experiência cristã, a natureza dela, exige de nós ser quebrados. Senão naquele dia nós não estaremos prontos. Não estaremos prontos. Tem uma outra pessoa também no livro de Gênesis que Deus operou nele o mesmo que Deus fez com a vida de Davi, que Deus fez com a vida de José, que Deus fez com a vida de Jacó. Deus o preparou para esse serviço. É Moisés. Desde o nascimento de Moisés que Deus o separou para ele ser quem ele foi. Ele foi criado pela filha de Faraó. Ele cresceu no palácio de Faraó, aprendeu toda a ciência do Egito. E aí, quando ele matou um egípcio que estava oprimindo um dos seus irmãos, ele foge para Horebe. E aí lá ele encontra aquela mulher chamada Zípora, que mais tarde se tornou a esposa dele. Zípora leva ele para casa lá, o seu sogro. Ele fica lá. E Moisés, ele passa 40 anos lá em Horebe, pastoreando ovelhas. 40 anos. Você sabe que 40 na Bíblia representa o quê? Disciplina ou juízo. Então Deus, irmão, ele passa 40 anos quebrando Moisés ali no Egito. O que chama atenção na vida de Moisés é que quando Moisés ele quis ajudar os seus irmãos, ele usou da sua força física para fazer isso. Ele foi lá e matou o egípcio. Aí Deus disse assim: Moisés, você está muito forte, Moisés. Você está muito forte. Eu não preciso dessa força toda. E aí Deus leva Moisés para Horebe. Moisés passa 40 anos ouvindo balido de ovelha em seu ouvido. Imagina um homem, a gente vai lembrar que naquela altura o Egito já dominava a astronomia, a engenharia, a arquitetura, a agronomia. Então o Egito era uma nação que tinha uma ciência avançada. Você imagina que Moisés ele aprendeu toda a ciência do Egito, mas agora ele está lá no deserto, 40 anos, com todo esse conhecimento, com toda essa capacidade intelectual, ouvindo balido de ovelha. Foi a forma que Deus usou para levar Moisés ao quebrantamento, para esgotar a sua força. Era como se Deus tivesse dizendo assim: Moisés, eu não preciso de você forte, eu preciso de você fraco. Eu preciso de você fraco. E aí Deus leva Moisés para Horebe, e lá Deus exaure as forças de Moisés. Deus esgota as forças de Moisés lá no deserto. E aí quando Deus chama Moisés, lá Moisés sobe do monte Horebe, e ele vê que uma sarça se queimava, mas não se consumia. Ele viu de longe, disse: que maravilha aquela árvore, está queimando, mas não se consome. Vou me aproximar para ver aquela maravilha. Quando ele deu um passo, o Senhor falou: Moisés, não se aproxime e tire os pés, porque o lugar que está é terra santa. Aí Deus começa um diálogo com Moisés e diz que enviaria Moisés até o Egito para libertar o seu povo. E aí, qual foi a atitude de Moisés? Não, Senhor, é isso mesmo, é eu mesmo, eu sabia que era eu, estou preparado. Foi assim que Moisés reagiu, irmão? Não. Moisés: Senhor, eu sou pesado de língua, mande outro, mande aquele a quem o Senhor deve enviar. Você sabia que para Deus Moisés estava no ponto? Moisés estava no ponto. É assim que eu lhe quero, que você olha para si mesmo e só vê miséria. Não tem nada em mim que me capacite a fazer nada para o Senhor. É isso aí, Moisés, eu quero você assim. E aí, irmão, quando Moisés vai até o Egito, todos os recursos que Moisés usa para libertar Israel do Egito são os recursos de Deus. Não foi mais a força de Moisés, era o poder de Deus manifestado nas pragas. Deus aí pega assim: Moisés, pega essa vara que está na tua mão, joga no chão. Aí quando ele joga, a vara vira uma serpente. Moisés dá um pulo para trás. Agora pegue no rabo da serpente. Quando ele pega, volta a virar uma vara. Meta a mão aí no peito, Moisés. Ele mete a mão no peito. Agora tire branca como a neve. Agora meta de novo. Quando ele mete, a mão dele voltou, a sua carne limpa.
Era como se Deus estivesse dizendo assim: Moisés, não é pela sua força, mas é pelo meu poder. É pelo meu poder. Por isso que eu quero você nesse ponto, fraquinho. Você é pesado de língua mesmo, você não tem competência mesmo, você é incapaz mesmo. Eu serei toda a sua capacidade e todo o seu poder. Então, irmão, no serviço do Senhor não tem lugar para a nossa força, irmão. Nós precisamos ser fracos, pessoas fracas mesmo, cheias de limitações. Quando eu falo de fraco, eu não estou falando de pecado não, irmão. Estou falando de incapacidade mesmo, das nossas limitações e incapacidades. Porque não é pela nossa força, nem pelos nossos próprios recursos, é pelos recursos do Senhor. Por isso que Deus precisa nos quebrar, irmão. Para que, a gente lembra que em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz assim: pelo que temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. O poder para edificar, para salvar os pecadores, para pastorear as ovelhas, todo recurso tem que ser do Senhor. Eu sempre gosto de lembrar aquele texto de Coríntios que o apóstolo Paulo diz que de Deus nós somos cooperadores. É Deus quem opera, nós apenas cooperamos com Ele. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. A gente prega, né? A gente empresta a Deus a nossa boca, mas é Deus quem edifica. A gente prega o evangelho para os pecadores, mas é o Espírito Santo quem convence. A gente abre a nossa boca e põe a mão sobre o enfermo, mas quem cura é o Senhor. Então de Deus nós somos cooperadores. Quem vai operar é Deus. Mas nós temos que entender que a força não vem de nós, o poder não vem de nós, vem dele. Por isso que a Bíblia diz: a Ele pois a glória eternamente, amém. Nós só somos cooperadores do Senhor. Mas para que nós sejamos úteis nas mãos do Senhor e não tentemos usar o nosso recurso, Deus precisa nos exaurir, nos quebrar, para que Ele tenha plena liberdade de operar através de nós. Então, irmão, Deus faz isso com Moisés. Deus usa Moisés como um instrumento para libertar Israel do Egito, trazer Israel para o deserto, edificar o tabernáculo, preparar ali a morada de Deus. Aí a gente vai lembrar que a nação de Israel, eles não estavam prontos para entrar na terra. Eles murmuravam, eles eram incrédulos, eles duvidaram do Senhor. E aí o que é que Deus faz com Israel? Não estão prontos. Deus leva aquela geração a passar pelo mesmo processo que Moisés. Eles ficam 40 anos no deserto. Quando você lê o livro de Deuteronômio, diz que a jornada era de 11 dias, de Horebe até Canaã, era 11 dias. Mas Deus permitiu que eles ficassem 40 anos no deserto, porque eles não estavam prontos para entrar na terra. E ainda assim, teve uma parte daquela geração que Deus não permitiu entrar. Deus só permitiu entrar os de 20 anos para baixo. Os de 20 anos para cima, que foram incrédulos, que duvidaram, que murmuraram, que foram contra o Senhor, Deus não permitiu a eles entrar no descanso de Deus. Ficaram fora do descanso do Senhor. Mas aquela geração de 20 anos para baixo, Deus permitiu que ao longo daqueles 40 anos, ao número 40 de novo, os mesmos 40 que Deus usou para quebrar Moisés, Deus agora vai usar com o povo. E Deus permite que aquela geração seja quebrada e agora eles possam entrar na terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Então você vê pela palavra de Deus que esse princípio ele é um princípio fundamental para o Senhor. Nós não podemos ser úteis ao Senhor, irmão, se a cruz não operar em nós, se nós não formos quebrados agora, enquanto ainda estamos nesta terra. E se na vinda do Senhor nós não estivermos prontos, quebrados, maduros, também não poderemos entrar no descanso do Senhor. Que Deus nos guarde, tenha misericórdia de nós. Então, irmãos, em todo esse processo, irmão, o Senhor nos faz passar por muitas provações.
o quebrantamento e as provações, quebrantamento da nossa alma e a provação da nossa fé. Ontem nós vimos um pouquinho a fé de Davi. Quando Davi ele enfrenta Golias, Davi manifesta uma fé viva no Senhor, uma fé muito convicta no Senhor. E ele consegue matar Golias, na verdade, de uma forma milagrosa. Deus operou um milagre extraordinário na vida de Davi, para que Davi fosse um instrumento para vencer Golias. Mas a Bíblia fala no livro de Pedro, na epístola de Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, Pedro diz assim, ó irmão, 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, Pedro diz assim, ó, nisto exultais, verso 5, que pois seja guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, nisto exultais, embora no presente por breve tempo sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, irmão, Pedro está dizendo para nós que ao longo desta caminhada com o Senhor, a nossa fé vai precisar ser provada. Essa fé, ela precisa ser apurada, aperfeiçoada, depurada. É interessante que no Antigo Testamento, quando Salomão construiu a casa do Senhor, tanto Salomão como Moisés edificaram a casa, né? Moisés edificou o tabernáculo, que era uma tenda desmontável, que eles montavam e desmontavam durante aquelas 42 estações no deserto, até que Deus aponta um lugar, um lugar fixo onde ele deveria morar, que era no Monte Moriá, né? Davi entende isso, né? Mas o Senhor não permite que Davi seja a pessoa que vai construir a casa do Senhor, porque o Senhor disse que Davi era um homem que derramou muito sangue em guerras. E aí Davi prepara todo o material para a edificação da casa do Senhor, para que Salomão edificasse a casa do Senhor, lá no Monte Moriá. E quando nós olhamos a casa do Senhor, existe na casa de Deus 5 coisas que são feitas de ouro batido. Você sabe que muitos irmãos que se debruçaram sobre as tipologias do Antigo Testamento, eles dizem que o ouro batido, ele representa, a interpretação alegórica dele é que o ouro batido representa algo que vai passar por provação. E tem 5 elementos da casa do Senhor que são feitos de ouro batido. O primeiro deles são os querubins da tampa da arca. Os querubins da tampa da arca, eles eram feitos de ouro batido. O que isso quer dizer? A gente vai lembrar que a palavra de Deus nos diz que um querubim lá no céu, que serviu o Senhor, ele começou a olhar demais para si mesmo, viu que ele era vestido de pedras preciosas, que ele tinha lá uma certa sabedoria. E aí esse querubim botou na cabeça que ele também podia ser Deus. E aí ele disse que ele exaltaria o trono dele acima das mais altas estrelas, e que na banda do norte da congregação ele se assentaria, e ele seria semelhante ao Altíssimo. Um querubim que fez isso. Alguns irmãos entendem, irmão, que os anjos lá no céu passaram por um período de provação. Deus provou os anjos. E nessa provação dos anjos, esse que liderou uma rebelião lá no céu, ele conseguiu arrastar na sua rebelião 1/3 dos anjos dos céus. Está lá em Apocalipse capítulo 12. O dragão arrasta na sua cauda 1/3 dos anjos dos céus.
Ou seja, os anjos foram provados e esse querubim, junto com esse 1/3, foram reprovados. Eles caíram. Então, o querubim lá, que ele era feito de ouro batido, era Deus dizendo para nós de forma alegórica: os homens são provados, mas os anjos também foram provados. É por isso que no Novo Testamento o apóstolo Paulo, ele usa uma expressão assim, ó: conjuro-te perante Deus e os anjos eleitos. Quem que são os anjos eleitos? São aqueles que foram provados e não caíram, permaneceram firmes. Não vou seguir nessa rebelião contra o Senhor, vou permanecer firme no Senhor. Eu fui criado para servir o Todo-Poderoso e assim eu vou permanecer. Então esses receberam ali o título, de acordo com alguns eruditos, de anjos eleitos. Então, irmão, os anjos, os querubins que estavam na tampa da arca, eles eram feitos de ouro batido. O candelabro de ouro também era feito de ouro batido. Candelabro de ouro, que representa hoje no Novo Testamento, nós vemos que lá em Apocalipse, as igrejas, elas são representadas por um candelabro de ouro. E a igreja de Deus, ao longo desses 2000 anos, desses 20 séculos de história, ela vem sendo, irmão, preparada para a volta do Senhor, amadurecida, santificada, transformada no calor de muitas provações. Houveram momentos terríveis, como os 3 primeiros séculos da era cristã, em que o Império Romano perseguiu brutalmente a igreja, em que Nero queimou os nossos irmãos vivos para iluminar os jardins do seu palácio, que os nossos irmãos foram devorados pelas feras no Coliseu. Hoje parte dos nossos irmãos estão sendo provados nos países muçulmanos, nos países comunistas. E nós sabemos que no último tempo desta era haverá uma grande perseguição contra o povo de Deus, na grande tribulação. Então a igreja de Deus, ela é também preparada no calor das provações. Então o candelabro de ouro fala disso para nós. Um terceiro elemento da casa do Senhor, que também era feito de ouro batido, eram os fios de ouro que bordavam a estola sacerdotal. Quando você lê lá o texto de Êxodo, capítulo 39, versículos 1 e 2, diz que lá o estofo azul, eles deveriam pegar lâminas, fazer lâminas de ouro batido. Depois eles iriam recortar aquelas lâminas e transformar elas em fios de ouro. E com aqueles fios de ouro eles iriam preparar a estola sacerdotal. Isso fala, a gente sabe que todos nós somos sacerdotes na casa do Senhor. E o nosso serviço sacerdotal, irmão, ele também é provado. Ele também tem que passar pela provação, para que o nosso serviço ao Senhor, ele possa ser aperfeiçoado, amadurecido, para que ele possa satisfazer plenamente o coração do Senhor. Então, irmão, os fios de ouro da estola sacerdotal eram feitos de ouro batido. E 2 outras coisas que eram feitas de ouro batido era, a Bíblia diz lá no livro de 1 Reis, capítulo 10, versículo 16 e 17, que Salomão mandou preparar 200 paveses de ouro batido. Paveses eram aqueles escudos pequenos que eram usados pelos soldados quando eles portavam uma lança. Eles usavam um escudo pequenininho, que eram chamados de paveses. Salomão mandou preparar 200 paveses para colocar na casa do Senhor, de ouro batido. E ele mandou fazer também 300 escudos de ouro batido para colocar na casa do Senhor. E nós sabemos que o escudo na Bíblia fala o que para nós, irmão? Quando nós interpretamos isso à luz do Novo Testamento, no livro de Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai se referir ao escudo como o escudo da fé. Isso significa que a nossa fé, seja ela pequena como um pavês, ou seja ela grande como um escudo, ela será provada, para que nós possamos amadurecer e servirmos ao Senhor de uma maneira adequada. Irmão,
O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, irmão, que em tudo nós somos, deixa eu ler esse texto, 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, Paulo diz assim, ó, irmão, em tudo somos atribulados, 2 Coríntios 4, verso 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida, sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, ele diz, para os coríntios, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós, obrigado meu irmão, produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Então, irmão, Paulo, depois de dizer que nós devemos sempre levar no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, ele vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Às vezes, irmão, essa leve e momentânea tribulação, ela dura 30 anos, é momentâneo, 40 anos, 50 anos. Para Deus ela é momentânea. Sabe por quê, irmão? Porque nós seremos introduzidos em uma glória eterna. E 30, 40 anos de sofrimento é nada para o que o Senhor vai nos introduzir. É nada. Paulo vai dizer que isso é leve e é momentâneo. A gente conhece aquele texto de Efésios capítulo 1. Existe uma expressão no Novo Testamento que aparece mais ou menos 5 vezes no Novo Testamento, que é aquela expressão adoção. Adoção. Em Efésios capítulo 1, versículo 5. Pode ficar tranquilo, meu irmão, que eu não vou passar das 4 horas não. Mais ou menos umas 3h30 eu termino, meu irmão. Amém, irmão? Amém. Já são meio-dia, mas pode ficar tranquilo. Irmão, Efésios capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Irmão, alguém aqui é um filho adotado de Deus? Tem alguém aqui que foi adotado por Deus? Foi adotado? Se foi, tem que nascer de novo agora. Amém, irmão? Irmão, nós não somos filhos adotados. Já vou explicar, meu irmão, para você entender. Nós não somos filhos adotados, nós somos filhos gerados. Nós fomos gerados de Deus. Nós nascemos de novo, não é assim? O Espírito Santo não operou em nós o novo nascimento. Pronto. Então, quando Paulo usa essa expressão aqui, que ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, Paulo não está dizendo que nós somos filhos adotados. Você sabe que um filho adotado é um filho que é gerado em uma família, mas depois ele se torna membro de outra. Uma família vai lá e pega aquela criança e passa a criar aquela criança como um membro da sua família. Mas ele não tem o mesmo DNA das pessoas que adotaram ele. Nós temos o DNA de Deus no nosso espírito, então não temos
Nós temos a vida de Deus no nosso espírito. Nós não fomos filhos adotados. Então, a palavra grega aqui, irmão, para adoção, é a palavra huiotesia. Você já deve ter ouvido falar disso em outras oportunidades, né? A palavra huiotesia. Huiotesia, irmão, é uma palavra grega que significa colocados na posição de filhos maduros. Nós podemos ser filhos gerados de Deus, mas podemos necessariamente não ter a maturidade para ser colocado numa posição de filho maduro. Você sabe qual é a posição de filho maduro? A posição de filho maduro é o reino. No reino só vão entrar os filhos maduros. Lá na Ásia, acontecia que isso era muito comum naquela época lá na Ásia, no Oriente Médio, que as pessoas ricas, as pessoas nobres, eles tinham um filho, e aquele filho dele ainda não era maduro, ainda era um menino, ainda faziam travessuras, ainda faziam coisas erradas, ainda de vez em quando borrava as fraldas, não estava pronto ainda. E aí aqueles nobres, eles contratavam um tutor, e aquele tutor, ele iria ensinar aquela criança, educar aquela criança, treinar aquela criança, mostrar àquela criança que ela fazia parte de uma família nobre e que o pai dela tinha valores, que ele deveria preservar aqueles valores e ele deveria cumprir o propósito do seu pai. Quando aquele menino fazia 14 anos, 14 ou 16, porque a vida dele fazia 14, mas ele não estava pronto, ele é treinado ainda por mais 1 ou 2 anos. Quando ele fazia 14 ou 16 anos, que o tutor disse assim, ó, o menino está pronto. Aí o pai dele chamava as pessoas daquela sociedade e fazia uma cerimônia chamada cerimônia de adoção. O nome da cerimônia era cerimônia de adoção. E aí aquele pai dizia assim, ó, esse é o meu filho amado. Ele é o herdeiro de tudo que eu tenho. E ele vai, eu vou partir dessa vida, mas ele vai levar a cabo todo o meu propósito. Naquele dia que o Senhor Jesus, você lembra que o nosso Senhor Jesus, ele nasceu, foi lá em Belém. O Senhor Jesus nasceu em Belém. E aí, quando ele fez 12 anos, quando o Senhor fez 12 anos de idade, ele apareceu no templo e começou a questionar os mestres, né? Começou a fazer para eles perguntas difíceis que eles não conseguiam entender. E aqueles homens começaram a se perguntar, quem é esse menino? De onde vem tanta sabedoria? 12 anos. Jesus ainda era um menino. 12 anos. Aí Jesus mergulha naqueles 18 anos de silêncio. E ele vai lá obedecer a mãe dele, vai cuidar dos seus irmãos. Os textos dos evangelhos dão a entender é que o seu pai legal, José, havia falecido. Jesus criou seus irmãos. Jesus foi trabalhar como carpinteiro para ajudar sua mãe Maria. Quando Jesus fez 30 anos de idade, ele estava pronto. E aí, quando ele vem para as águas do batismo no Jordão, o pai abre os céus e diz assim, ó, esse é o meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Assim como os nobres faziam com seus filhos, o pai também fez com ele. Esse é o meu filho amado. Deus estava dizendo para a humanidade ali, tenho todo o meu prazer, e ele vai cumprir toda a minha vontade, todo o meu propósito. Então o apóstolo Paulo, irmão, ele diz que lá em Gálatas capítulo Gálatas capítulo 1, vamos ler aqui rapidinho esse texto, irmão. Já finalizo, viu, irmão? No máximo mais 10 minutos eu finalizo. Gálatas capítulo 1. Paulo diz assim, irmão, Gálatas capítulo... Desculpe, é Gálatas capítulo 4, viu, irmão? Gálatas capítulo 4, versículo 1, Paulo diz assim, ó, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores,
estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de Deus, que clama: Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filhos. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Paulo está fazendo aqui, irmão, uma analogia. Ele está dizendo que a lei, ela nos serviu de tutor. Durante todo aquele período em que a nação de Israel cumpriu a lei serviu para eles de aio, de tutor. Era como se a lei tivesse preparado a nação para a chegada do Filho. E agora que o Filho chegou, o Filho enviou o Espírito Santo aos nossos corações, para que o Espírito Santo, ele seja agora o nosso tutor. Não mais a lei, mas o Espírito Santo agora seja o nosso tutor. E sabe o que o Espírito Santo está fazendo agora? O Espírito Santo está nos transformando, nos santificando, para que nós nos tornemos filhos maduros. E quando Jesus voltar, estivermos prontos, nos assentaremos no trono e governaremos com ele os 1000 anos. Eu acho interessante no livro de Samuel, que no livro de Samuel existe uma alegoria muito interessante. Davi, ele recebeu a primeira unção de Davi, está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Ele recebe a primeira unção na casa de seu pai Jessé. E quando ele recebe aquela unção, ele não exerce autoridade nenhuma. Ele não governa nenhuma tribo, ele não senta no trono. Ali Deus começa na vida de Davi o trabalho de amadurecimento, de quebrantamento, de santificação. E aí quando chega em 2 Samuel capítulo 2, versículos de 1 a 4, com a morte do rei Saul, Davi passa a governar uma tribo. Diz que os homens de Judá vieram e ungiram Davi pela segunda vez e disseram que iriam se submeter a ele. Davi passa a governar somente uma tribo, a tribo de Judá. Mas a gente se lembra que depois da morte de Saul, um filho de Saul sucedeu no trono. Um filho, se não me engano, o nome dele é Isbosete. Depois os irmãos me confirmam se é isso mesmo. Isbosete está governando sobre 11 tribos. E aí o chefe da guarda dele, se não me engano era Abner, vai lá, mata ele. E aí os homens de Hebron vêm, aliás, é isso mesmo, os homens vêm em Hebron e ungem Davi pela terceira vez. E aí Davi, o texto diz que ele é entronizado sobre as 12 tribos de Israel. Sabe o que significa, irmão, essas 3 unções de Davi? À medida que Deus vai operando em nós o quebrantamento, nós vamos nos tornando continuamente mais e mais cheios do Espírito Santo. E à medida que nós vamos nos tornando mais cheios do Espírito Santo, o Senhor vai conferindo a nós mais autoridade espiritual, para cumprir a sua vontade, para cumprir o seu propósito. Então, meus irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor Deus, Ele está nos preparando, da mesma forma que Ele preparou Davi, José, Moisés, Jacó. Deus tem um propósito específico para nós, mas a sua palavra, ela está cheia de princípios, nos mostrando que esse propósito, ele não pode ser cumprido de qualquer maneira. Não pode ser cumprido de qualquer maneira. Primeiro, nós temos que nos tornarmos seus filhos. O Senhor vai nos colocar sobre os cuidados de um tutor, que é a pessoa do Espírito Santo. E esse tutor vai ao longo de 20, 30, 40, 50, 60 anos operar em nós trabalho de quebrantamento. E quando nós estivermos quebrados, maduros, mansos, obedientes, aí estaremos prontos. Eu sempre gosto de lembrar daquele texto de Mateus, se não me engano é capítulo, não me lembro se é o capítulo 6, em que o Senhor Jesus, ele diz assim, ó: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo,
e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Você sabe que um jugo, irmão, era uma peça de madeira que ela era colocada no pescoço do boi, né? O boi que arava a terra. Quando o agricultor, ele tinha um boi, aquele boi mais velho, aquele boi já quebrado, mais manso, aquele boi que já estava treinado no trabalho, ele pegava aquele boi e colocava em uma peça presa com um boi novo. Aquele boi novo que nunca trabalhou, aquele boi que não era manso, ainda era brabo, aquele boi que não estava treinado em trabalhar com disciplina. Aí o agricultor experiente pegava o boi velho e o boi novo e colocava os dois juntos, uma única peça. O boi novo ia fazer o trabalho dele tranquilamente, ele já estava treinado, ele já estava quebrado para fazer esse trabalho. Mas o boi velho, mas o boi novo, ele ia lutar com o jugo, ele ia lutar querendo sair do jugo, que ele queria passear no campo, até que o coração dele fosse quebrado e ele aprendesse também a ser um boi manso e fazer o trabalho com disciplina. Todos nós somos boi brabo, irmão. E sabe o que Deus fez na sua bondade? Nos colocou no mesmo jugo que o seu filho Jesus. Deus está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, irmão, nós temos que andar com o Senhor, nós temos que ouvir a sua voz, nós temos que estar com Ele, aprender dEle, porque Ele é manso e humilde de coração. Ele está pronto, Ele é perfeito, Ele está pronto. Porque Ele está pronto, Ele está nos aprontando para a sua volta, para que naquele dia nós estejamos prontos e possamos ouvir Ele dizer: entrai no gozo do teu Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, não tente escapar do que Deus preparou para te levar ao quebrantamento, porque é esse quebrantamento que vai te levar para o Rei. Amém, meus irmãos? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, nós louvamos, bendizemos e exaltamos o Teu nome. Nós lhe agradecemos por mais um tempo em que podemos estar debruçados sobre a Sua maravilhosa palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse amor tão grande, por tanta misericórdia, por tanta bondade concedida a nós. Nós nunca poderemos pagar ao Senhor, retribuir o que o Senhor tem feito por nós, mas certamente poderemos lhe adorar de eternidade em eternidade. Bendito é o teu nome, Jesus. Muito obrigado. Amém, meus irmãos. Jesus é o Senhor.